Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 25 de julho. Gente, tem muita informação aqui para você. Nós vamos falar sobre um vulcão lá do Japão. Lá no Japão, daqui a pouquinho, informações sobre isso. E também vamos falar sobre o falecimento desse casal que repercutiu de uma forma extrema aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, a cidade vizinha, sobre o casal Ademir Gonçalves e Elizabeth Gonçalves. Daqui a pouquinho a gente traz informações do falecimento deste casal e também de uma professora muito conceituada, muito conhecida aqui na cidade americana, Wanda Enke, com 82 anos, faleceu. Então nós vamos trazer informações sobre esses falecimentos. E para fechar, vamos trazer aqui direto da redação muita informação para você falando sobre o plano de saúde. Tá? Daqui a pouquinho, gente, tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui, então, no Todo Dia News. Vamos então para um rápido intervalo. A gente volta já já. É isso aí, gente. Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Hoje eu comecei totalmente diferente e estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, o pessoal da produção já colocou aí a nossa listinha das nossas multiplataformas, das nossas redes sociais. Está aí na sua telinha para você nos acompanhar sempre com o mesmo nome, TV Todo Dia. Ponto oficial, tá? Então no TikTok, no Kuai, no Facebook, no YouTube, no Instagram, você nos encontra aí com essa nomenclatura, tá bom? E se você quer informação completa, notícias completas, playlist da TV, é só você acessar o site tododia.com.br. Lá você encontra todas as informações. Mas se você quer facilidade para encontrar as notícias, que chegue na palma da sua mão através do seu celular, aproxime seu celular aí do QR Code, está aí na sua telinha, no cantinho da sua tela, e aí você vai aproximar o seu celular e vai automaticamente abrir o link do jornal Todo Dia online digital, e aí você vai ter todas as notícias na palma da sua mão, tá bom, gente? Simples assim, facinho assim, tá bom? Vamos começar o nosso programa então falando aí do vulcão Sakurajima, lá do Japão, localizado na ilha, numa ilha chamada Kyushu. Ela entrou em erupção no domingo, gente. Vamos ver aí o vídeo, olha só. Esse vídeo aí mostrando, né, a fumaça, uma fumaça preta que tomou o céu. E aí pode ser vista de longe. Segundo informações da agência meteorológica japonesa, rochas vulcânicas voaram a uma distância de 2,5 km. Gente, o nível de alerta da erupção subiu para 5, o mais alto do país. Algumas áreas da ilha tiveram que retirar os habitantes, mas não há relatos de feridos. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão. Tá aí as imagens. E falando em meteorologia, como tudo tá mudado, né, gente? Daqui a pouquinho, lá no último bloco do jornal Todo Dia News, segunda edição, nós vamos ter a previsão do tempo, tá? E agora nós vamos falar sobre eleições 2022, gente. Neste ano, os brasileiros vão votar para presidente, governador, senador, deputados federais, estaduais e distritais. Saiba em detalhes o que fazem os deputados estaduais e distritais. Reportagem da TV Brasil. Deputados estaduais ou distritais representam o povo nas 26 Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo a Constituição, quando a unidade da federação tem até 12 representantes na Câmara, o número de deputados estaduais ou distritais corresponde ao triplo dessa quantidade. Por exemplo, o Distrito Federal tem 8 deputados federais, com isso são 24 deputados distritais. Nas bancadas federais, com mais de 12 deputados, atingido o número de 36, serão acrescidos tantos quantos forem os deputados acima de 12. Por exemplo, São Paulo, com 70 deputados federais, tem 94 deputados estaduais.
O mandato é de 4 anos e a eleição é proporcional, portanto, valem os votos nos candidatos e na legenda. Os deputados estaduais e distritais têm o papel de criar e modificar as leis que são restritas à unidade da federação para a qual foram eleitos. Eles não podem legislar sobre assuntos de competência exclusivamente federal, como os que se relacionam a atos internacionais e concessões de emissoras de rádio e TV, por exemplo. Basicamente, se orienta pela lei orgânica, né, os mandatos e as funções, cada estado ou município tem suas leis orgânicas e disciplina de forma similar a função para exercer o mandato, é mais para executar e normatizar as leis gerais aprovadas, né, de âmbito federal, do que criar alguma legislação concorrente. Esses parlamentares também fiscalizam o governo estadual e podem ainda criar comissões parlamentares de inquérito. Tanto os deputados estaduais quanto distritais têm essa função de convidar ou até convocar secretários de Estado para prestar esclarecimentos a respeito de determinados assuntos, fiscalizar a forma como o governador, seja dos estados, seja do Distrito Federal, está executando determinadas políticas públicas, ou seja, acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo. Vocês acompanharam essa reportagem especial aí da TV Brasil falando, né, de cada candidato, né, de cada área. Então é importante que você preste muita atenção nisso, porque nós aqui da TV Todo Dia, da Rede Todo Dia, estamos aí com uma campanha que é Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, e o Sala Política, que mostra justamente os trabalhos, né, fala um pouco dos políticos, principalmente aqui da nossa região, né, os deputados estaduais e federais, para que você realmente pense muito bem na hora de você conseguir seu voto lá em outubro. Porque a gente tem que pensar nos candidatos que estão aqui nas nossas proximidades. Não adianta a gente votar num candidato que está lá longe e não vai trazer verba nenhuma aqui para a nossa região, né? Então, isso é muito importante. E essa reportagem da TV Brasil é exatamente também nessa mesma linha. A gente tem que pensar muito bem, refletir muito bem, viu, gente? É um ano muito importante, depois de 2 anos aí fortíssimos de pandemia. Nós estamos ainda passando por esse turbilhão, né, de coisas que são consequências, sequelas do Covid-19, né, pessoas que ainda ficaram com sequelas, mas também as sequelas que deixaram na economia, né, na educação, né? Então a gente precisa refletir muito em quem nós vamos votar nesse ano, depois de tudo o que aconteceu, né? E falando um pouco de sequelas de doenças, vamos falar sobre a cegueira infantil, gente, porque crianças aprendem braille com Lego, um projeto da Fundação Dorina Norhill. Ela é em parceria com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O nome do projeto é Lego Braille Bricks e forma o sistema Braille naquelas pecinhas de Lego que a gente já conhece. Vamos ver então aí o vídeo, a reportagem da TV Brasil. Vendo a Alana e o Christian assim tão interessados e se divertindo, pode até não parecer, mas eles estão aprendendo. É que esse Lego aí tem uma função pedagógica. São mais de 300 peças com letras e números. Olha só o que está escrito. Meu nome é Christian. A gente aprende a trabalhar com elas por causa que é uma maneira da gente aprender brincando. Já aprendi a ler, a fazer matemática e também já aprendi a escrever. Cada peça dessa aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A letra vem escrita em braille e também no alfabeto convencional. Isso permite que crianças cegas e não cegas aprendam juntas. Aqui na Fundação Dorina Norhill, o Lego é um complemento, mas nas escolas as peças ajudam a alfabetizar crianças que aprendem em braille. Parece fácil? O Braille Bricks é uma caixa muito grande com várias letras embaralhadas, então é tipo um calça-tesouro. Desde 2018, a Fundação forma educadores para usar o Lego nas salas de aula de todo o país. Basta fazer a capacitação e ter alunos cegos na turma.
A gente faz articulação com as secretarias de educação dos municípios que a gente seleciona. A gente faz uma parceria, manda um termo de parceria que não implica em ônus nenhum para a secretaria, né? A Andresa fez o curso e a escola onde ela dá aulas, em Campo Grande, já usa a ferramenta. Veio a facilitar para a aprendizagem do aluno, e não foi só para o aluno com baixa visão ou com cegueira, né? Mas para todos os demais alunos. Muito gratificante para nós, enquanto professores, o quanto que é possível, né, essa alfabetização, o quanto é possível esse ensino, o quanto é possível trabalhar com ludicidade. Não é muito legal, gente? Não é mesmo? É fantástico. E para quem gostou aí do projeto e ficou interessado na formação de professores para ensinar Braille através do Lego para crianças cegas, é só acessar o site que aparece aí na sua tela, fundaçãodorina, tudo junto, .org.br, fundaçãodorina.org.br. Gente, é tão importante, né, esses projetos para incentivar a educação, dar acessibilidade, dar formas das pessoas se integrarem ao mundo real. Isso é muito importante, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de participar de um debate entre profissionais da comunicação e educadores, lá no Senac, aqui de Americana, e foi um debate falando sobre a diversidade e falou do papel fundamental dos educadores, porque hoje, gente, cada vez mais, né, vivemos num mundo diverso mesmo, de diversidade. E não adianta ter o preconceito. A gente às vezes é preconceituoso, fala que não tem preconceito, mas a partir do momento que a gente questiona, a gente já é preconceituoso. E crianças cegas, com algum tipo de deficiência, né, com algum tipo de problema de saúde, né, graças a Deus esse pensar está mudando, esse olhar está mudando, mas tem muito pela frente ainda, né? Porque antigamente não existia inclusão social, não existia inclusão nas escolas. Hoje está mudando um pouco, ainda está gatinhando, mas está melhorando. Mas essa diversidade de raça, cor, credo, doenças, problemas, pessoas que têm uma escolha sexual diferente, isso cada vez mais, o mundo, estamos no século XXI, mas ainda vivemos parecendo no século XVI, XVII ainda, em alguns momentos. E a gente precisa mudar esse olhar, porque com a diversidade a gente aprende a combater o preconceito, a aprender a se relacionar, e é com o diferente que a gente aprende muita coisa. A gente precisa aprender com o diferente, com as pessoas diferentes. E escutar também as pessoas diferentes. Porque a gente só fala, questiona, tem um preconceito e não ajuda. E isso que está mostrando aí é um projeto para ajudar o outro, o próximo. E é isso que a gente tem que fazer. Parar de achar problemas, obstáculos, preconceitos e ajudar a melhorar o mundo. Eu acho que a pandemia veio justamente para isso, para a gente refletir que a gente precisa melhorar, o ser humano precisa melhorar, né? Ajudar o próximo, né? A gente tem que se conhecer e ajudar o próximo, porque todo mundo tem em casa alguém que tem algum problema de saúde, ou alguma deficiência, ou que tem alguma dificuldade, né, educacional, de aprendizagem, ou que tem alguma coisa e que a família fica recuada, envergonhada, medo do preconceito. E não, nós temos que sair dessa bolha. Nós temos que sair e buscar sempre o novo. E hoje a internet está aí para ajudar nisso também. Muita gente usa a internet para o mal, mas a internet pode ser usada para o bem, para isso também. E a inclusão nesse sentido, usando o Lego, é uma forma de aprendizado, né, de forma de trazer a criança para esse mundo real. E por que não usar para outras questões, outros problemas? Então a gente tem que realmente começar a ter um olhar fora da bolha, né? A gente às vezes só olha para a nossa bolha, só para o nosso umbigo
a gente tem que começar a ter um olhar universal. E isso que foi discutido nesse debate é muito interessante e a gente precisa realmente começar a entender e aprender com as coisas novas. Às vezes a gente cria uma certa barreira, fecha os olhos para o diferente, para o novo, e não é. A gente precisa aprender. As nossas crianças de hoje, que já nascem fazendo assim com o dedinho, com 1 ano já está fazendo assim no celular, passando imagem, já sabe clicar na foto, no vídeo, sem aprender nada. Hoje, essa nova geração, né, a gente vai aprender muito com essa diversidade, com essas crianças de hoje. A gente precisa entender essas crianças, respeitar. Às vezes os pais não estão preparados porque foram educados de uma outra maneira, né, de uma educação mais rígida, que não existia tanta tecnologia, mas a gente tem que acompanhar essa inovação, porque senão vai sempre criar barreiras e aí não vai ter evolução nunca. E é essa juventude, né, essa juventude diferente, diversificada, de diversidade, é elas que vão daqui a alguns anos estar talvez no governo, estar numa presidência, ser um governador, ser um deputado. A gente não estava falando agora de eleições 2022, não teve o aumento aí de meninas, adolescentes, né, vamos falar de jovens de 18 anos, mulheres que foram atrás do seu título de eleitor, houve um aumento disso. Então as mulheres estão também ganhando espaço disso. Então a diversidade, a gente precisa entender isso. Então precisamos pensar, refletir muito sobre esse assunto. E foi muito importante. Depois eu vou mostrar para vocês. Existe um livro que chama justamente sobre isso, o autor que fez essa palestra hoje, depois eu vou compartilhar com vocês. Mas vamos pensar um pouquinho e refletir nisso. Diversidade, um assunto que, dá para falar muito, viu, gente? E agora nós vamos falar um pouco de saúde também, porque a Organização Mundial da Saúde declara emergência de saúde global devido à varíola dos macacos, gente. Olha que situação. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou no último sábado a disseminação da varíola dos macacos como emergência pública de preocupação global. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da organização, Tedros Adhanom. A classificação foi tema de discussões na última semana e o Comitê de Emergência da OMS não entrou em consenso sobre a doença ser tratada ou não como emergência global. Coube então ao diretor, com critérios explicados durante o anúncio, decidir constatar a varíola de macacos como emergência pública e que deve ser observada e combatida globalmente. Outra preocupação da OMS é o estigma gerado pela doença. Hoje, segundo a Organização Mundial, 90% das infecções por varíola dos macacos se dão em homens que têm relações sexuais com outros homens. E de acordo com um estudo recém-publicado na New England Journal of Medicine, realizado com 528 pessoas em 16 países, o maior até o momento são 95% dos casos que foram transmitidos sexualmente. Segundo o portal World in Data da Universidade de Oxford, até a última quinta-feira foram confirmados 15.510 casos de varíola dos macacos em 74 países. No Brasil, gente, o Ministério da Saúde já confirma 607 casos da doença até a última sexta-feira, dia 22. O saldo é o mais do que o dobro verificado no último dia 9, quando havia 218 diagnósticos confirmados em todo o país. Os casos da doença concentram-se principalmente em São Paulo, no total aí, conforme dados do Ministério, e o Estado registrou 438 diagnósticos positivos da doença até esta sexta-feira, representando assim, então, cerca de 72% do total. No entanto, gente, a Secretaria de Saúde Estadual disse que já são 466 casos da doença confirmados no estado. A maior parte deles
é na capital paulista. No total foram 385 somente na cidade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que neste sábado o Brasil já está negociando com a OPAS. OPAS, gente, é a Organização Pan-Americana da Saúde, a aquisição de vacinas contra a varíola dos macacos. Segundo Queiroga, a Secretaria de Vigilância em Saúde está em processo de avaliar o quantitativo necessário e a aquisição será por meio do Fundo Rotatório, um mecanismo internacional de cooperação técnica para acesso a vacinas. Aí entramos de novo nessa situação, né? Vacina, gente. Vai vir mais uma vacina que com certeza vai entrar no cronograma, né? Vai ser obrigatória, porque vai ser igual ao Covid-19. Olha a situação que está chegando, as pessoas transmitindo cada vez mais outras doenças e chegando mais doenças e mais doenças. E nós temos que nos cuidar. Aí eu volto a falar naquela reflexão da diversidade, do se cuidar e cuidar do outro, de respeitar a si mesmo e ao próximo. Então, precisa ter muito cuidado. A doença sexualmente, né, no caso, é transmitido. Então, precisa ter cuidados. Existem cuidados na hora de ter uma relação sexual. Como tem que ter cuidados na hora de você usar a sua máscara para se proteger do Covid-19, usar o álcool em gel. Então, é só a gente ter consciência, negligências, né, de ter cuidados, disciplina, e assim tudo vai correndo bem, né? Então, agora a gente vai falar sobre a região que está vivendo a alta em adesão a contratos de saúde. Por que será? Tem tudo a ver, né, gente? Está tudo interligado, porque a região está vivendo, então, essa alta em adesão a contratos de saúde. São mais de 424 mil planos ativos aqui na região, o maior número desde 2015. E quem traz mais informações sobre este assunto é Henrique Fernandes. O número de moradores da região com plano de saúde ativo em 2022 é o maior dos últimos 7 anos, segundo os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A região do Polo Teixo somou 424 mil moradores com planos de saúde ativos no mês de maio deste ano, o maior número desde 2015, quando 418 mil mantinham seus contratos em dia. Em maio de 2021, a quantidade foi de 406 mil. Os números mostram que a partir do final de 2015 houve uma queda sistemática na quantidade de usuários de planos de saúde por conta da crise financeira de 2014. Os indicadores de adesão a plano só voltaram a crescer a partir do final de 2020, como explica Marcos de Carvalho, economista e professor da FATEC. Ele explicou que esse crescimento em 2022 pode ser atribuído à retomada econômica ao efeito pós-pandêmico. A alta na região foi puxada principalmente pelas cidades de Nova Odessa e Americana. No mês de maio deste ano, Nova Odessa somou 25 mil moradores com planos ativos, uma alta de 6,94% comparada ao mesmo mês de 2021. A Americana somou 130 mil planos ativos em maio deste ano, representando uma alta de 3,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigada, Henrique, pelas informações, e com certeza aí na época, mesmo no período aí da pandemia, né, no extremo da pandemia, muita gente buscou, né, os planos de saúde, porque as internações, UTI e tudo mais, para bancar tudo isso não é fácil, né, gente? E a gente sabe que o SUS, a situação é bem precária, né? Então, tem muita gente que acho que recorreu a fazer os seus planos de saúde, principalmente nessa época, para familiares, para os pais, para as pessoas mais idosas, né? Com medo de acontecer alguma coisa mais grave, de ficar muito tempo internado. Não é fácil, né, gente? E hoje o plano de saúde é caríssimo, principalmente para os mais velhos, para os mais idosos. Quanto mais velho, mais caro fica, né? Por quê? Porque as doenças vão aumentando, o idoso sofre mais, problemas de saúde, quedas. Então, acaba sendo muito mais caro um plano de saúde para o idoso, né? Não deveria, né? Mas é assim que acontece. Então, cada data de aniversário sobe
uma porcentagem aí o plano de saúde, né? E assim até lá no final. Mas é vamos dizer assim, é um mal necessário, porque sem ele fica muito difícil, né, na busca aí pela ajuda do SUS, né? Se a pessoa é sadia, não vai quase que nunca no médico, tudo bem. Mas aquelas pessoas que necessitam, que precisam passar por especialistas com muita frequência, depender do SUS é muito demorado. Às vezes demora 6 meses para ter uma consulta específica. Para fazer um exame, então, passa 1 ano. E para conseguir uma cirurgia, então, pode esquecer, 2 anos, dependendo, demora 3. Então é muito difícil, né? Isso é uma situação grave, uma cirurgia de emergência. É claro, cada caso é um caso, mas SUS é assim mesmo, demora. Então, às vezes a gente tem que pensar a gente tem que guardar um dinheirinho pensando, porque saúde é uma coisa que a gente nunca espera que pode acontecer no dia de amanhã. Então, a gente tem que fazer uma reservinha aí, numa reserva econômica, porque saúde não se brinca, né, gente? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Bom, hoje já estou falando muito de saúde, né? Por que será, né? Sempre gostei de falar de saúde, de prevenção. Mas é o seguinte, gente, nós vamos dar uma paradinha agora, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre informações aqui com os nossos repórteres direto da redação. Temos muita coisa ainda para passar para você, mas eu esqueci de falar do nosso WhatsApp. Manda mensagem para a gente aqui no finalzinho do programa para a gente compartilhar. 99238-8799. 99238-8799. Eu vou só tomar uma aguinha, mas é rapidinho, gente. Eu volto já já. Huh? Don't hang up. One of our students was abducted. Who are you? You know all our names. Hang up the phone! There's a combination lock. You're getting out of here. Ooh, creepiest damn thing. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, de volta, todo dia ali, o segunda edição. Muito obrigada aí pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, 25 de julho. Gente, tá passando rapidinho, hein? Mais 6 dias nós estamos no pé de agosto. Vamos já estar aí caminhando para o mês, né, os meses finais, o próximo semestre. A gente já está na metade do próximo, né? Já estamos começando o próximo semestre. Gente, está passando muito rápido. Por isso que a gente tem que realmente aproveitar muito bem a vida, né? E falando em aproveitar e saber das coisas, da diversidade, olha só, a gente vai falar agora sobre uma escola diferente. Você já ouviu falar da escola cívico-militar, que a gente vem falando muito aqui, que inclusive quer ser inserida aqui na cidade americana, já tem a escola que quer aceitar essa proposta? O que está precisando, né? E o que seria bom para que todas as cidades tivessem pelo menos aí, né, uma escola nesse estilo?
é que uma audiência pública, gente, realizada neste sábado, agora dia 23, discutiu as dúvidas dos pais e professores sobre a implantação do projeto Escola Cívico-Militar na EMEF, Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Jonas Correia de Arruda Filho, que fica ali no bairro Vila Margarida, em Americana. O projeto, né, na cidade, de autoria do vereador Marcelo Mesch, do PL, na cidade, já foi sancionado pelo prefeito Chico Sardelli, do PV, e falta aí o secretário da Educação, Vinícius Guizini, indicar a escola. A audiência foi promovida por Mesch e contou com a presença do deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL, idealizador também do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, e do Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante da Polícia Militar em Americana. Coimbra disse que mais de 70 cidades se inscreveram para o programa e Americana foi uma das poucas contempladas, segundo ele. Todas as fases que dependiam dele, do governo federal e do vereador Marcelo Mesch, foram realizadas. Marcelo comentou que todas as escolas onde foi implementado o programa, há melhora substancial no ambiente escolar, na nota dos alunos, na disciplina, e que isso não impede que haja liberdade e criatividade na sala de aula. De acordo com o Mesch, esse projeto tem como um dos objetivos dar autoridade máxima ao professor dentro das salas de aulas e a militares aposentados na administração da unidade escolar. Kátia Marson, de 42 anos, que é mãe de 2 alunos matriculados na escola Jonas, é uma das incentivadoras da Escola Cívico-Militar na unidade de ensino municipal. Essa reportagem aí feita pelo repórter Henrique Fernandes, né, que você pode conferir também no portal tododia.com.br, tá bom? E ainda falando direto da redação nós estamos falando aqui de professores, da importância da Escola Cívico-Militar, e agora nós vamos fazer uma homenagem, falar de uma professora querida aqui de Americana e que morreu aos 82 anos, é a Wanda Enck, gente. Ela é muito conhecida, a Wanda foi professora e diretora por mais de 30 anos em escolas da cidade. E as informações sobre o falecimento da dona Wanda Enck, muito conhecida aqui na cidade americana, as informações são de Natália Lima. A professora Wanda Oliveira Alves Enck, de 82 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, vítima de um AVC no Hospital São Francisco, em Americana. A professora teve alunos conhecidos e figuras importantes de Americana e região, como o ex-ministro Ralph Biasi e os prefeitos Frederico Paulo Miller e Eric Hetzel Jr., e entre outros. Ela era viúva de Jarbas Enck, que deixa 3 filhos, Rodrigo, Rogério e Renato. O cantor Rodrigo José, filho de Wanda, homenageou a mãe nas redes sociais. Minha mãe foi morar no céu no dia do seu aniversário de 82 anos. Vá em paz, mamãe. Você foi maravilhosa em todos os sentidos. Saudades, disse o filho em sua publicação. Nós, do Todo Dia, desejamos os pêsames aos filhos, familiares e amigos. Natália Lima, para o Todo Dia News. Obrigada, Natália. Exatamente o que a Natália disse, eu repito aqui, né, nossas condolências, nossos sentimentos, toda a família da Rede Todo Dia, né, todos nós estamos aí desejando o mesmo aí para a família, muita força, né, quando se perde uma pessoa tão querida assim da família, um ente querido, dói, mas sabe que vai deixar aí muita coisa boa. E o Rodrigo, né, Rodrigo José, cantor aí famoso aqui da cidade americana, deixou aí uma mensagem nas redes sociais muito bonita, e que faz sempre lembrar dela, né, sendo professora, que é tão importante, né, a gente lembrar das nossas professoras desde criança. Então é importante porque a dona Wanda aí com certeza deixou lembranças aí importantíssimas para as crianças aqui de Americana. Bom, agora vamos falar sobre viagem, gente. Tem um jovem casal aí que eles estão há 5 meses. O americanense Gustavo Henrique Martins Prestes
e a catarinense Suelen Cristina Giroto. Eles vivem o sonho de se aventurar pela América do Norte enquanto trabalham em seu motorhome. Olha só, gente, é a foto. Acompanhados por o Scooby, a cachorrinha do casal. A mudança aconteceu depois de 2 anos planejando deixar a casa na Flórida, nos Estados Unidos, para viver então em um lar sob rodas. O principal destino era o Alasca, onde a família chegou neste mês e pretende explorar até agosto. Gente, que coisa maluca, hein? Mas tem gosto para tudo. Você ia gostar de viajar assim, gente? Em 4 rodas, ficar dormindo nas estradas, ia gostar? Tem gente falando aqui nos bastidores que sim. E você em casa, ia gostar? Manda para mim aqui, eu vou ler no finalzinho do programa. Você ia gostar de viver assim, uma aventura? Poder trabalhar e viver, né? Porque hoje todo mundo trabalha home office, então de repente o trabalho deles dava para fazer isso e viajando, curtindo aí, viajando para vários países, aí, conhecendo o mundo. Mas aí no caso o destino deles principal, o Alasca, que deve ser maravilhoso, né? Eu teria vontade de conhecer o Alasca. E você aí em casa, gostaria? Você que está nos acompanhando pelo canal 14.1 ou pelo YouTube ou pelo Facebook, manda aí mensagem pra gente no WhatsApp, 992388799, tá bom? E aí, uma notícia boa para quem gosta de ir lá no Mercadão de Americana. Agora o Mercadão terá monitoramento, gente. As imagens serão captadas por 24 horas e acompanhadas em tempo real pelos operadores do COI. Os conectados ao Centro de Operações Integradas. Mais detalhes com Ellen Santos. Uma boa notícia para os frequentadores do Mercadão de Americana. A Prefeitura de Americana instalou um novo dispositivo de segurança nas imediações do Mercado Municipal, na região central. Uma câmera Speed Dome com capacidade de longo alcance deve entrar em operação dentro de 15 a 20 dias. O equipamento foi uma doação da empresa que administra o pátio municipal. O equipamento será capaz de captar imagens do mercado municipal, da sede da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do Comércio no entorno e do viaduto Amadeu Elias. Conectado ao Centro de Operações Integradas, o seu funcionamento deve propiciar mais segurança aos frequentadores do mercado municipal, bem como aos pedestres e motoristas que circulam ao redor. As imagens serão captadas por 24 horas e acompanhadas em tempo real pelos operadores do COI. E caso identifiquem alguma anormalidade, os agentes acionam uma viatura para acompanhar a ocorrência em questão. Ellen Santos para o Todo Dia News. Obrigada, Ellen, pelas informações. O pessoal aqui da produção, né? O Me Ajuda Universitário está dizendo o seguinte, que tem um outro casal aqui de Americana que também estão preparando para fazer praticamente quase o mesmo percurso, né? Eles vão montar, já estão montando uma Kombi, já está pronta, uma Kombi, gente, para ser motorhome. Olha que show, que coisa, vai virar moda isso, vai pegar isso daí, né? E aí, depois o Danilo vai contar essa história direitinho para vocês, porque agora a gente vai falar sobre a Prefeitura de Nova Odessa, gente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o CODEM Ambiental e o CONSIMARES, que é o Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da região metropolitana de Campinas, estudam a criação de uma usina de compostagem para a produção de adubo de origem vegetal, para utilização em locais como o viveiro municipal, a arborização urbana e hortas comunitárias. Fantástico, não é? Na última quarta-feira, gestores e técnicos da Secretaria da Empresa Municipal de Saneamento e do Consórcio Regional visitaram então a ET, Estação de Tratamento Quilombo, inaugurada em 2012 e responsável então pela destinação do esgoto urbano de Nova Odessa. E o próprio viveiro municipal, situado no bairro de Chácaras, Recanto do Guarapari, para avaliar então as possibilidades de viabilização do projeto em conjunto. O consórcio CONSIMARES foi instituído em 2009. E mais um direto da redação, nós vamos para a cidade de Hortolândia agora, porque Hortolândia dá start em serviço de telemedicina.
Os pacientes são atendidos em caráter experimental, sem sair de casa. Olha que interessante. Mais detalhes com Ellen Santos. A Prefeitura de Hortolândia implantou o serviço de telemedicina, que começa a funcionar em caráter experimental a partir desta sexta-feira. O prefeito Zezé Gomes acompanhou o início da implantação do novo serviço, onde os profissionais atendem os pacientes de maneira remota. Um dos benefícios da telemedicina para os pacientes é a rapidez no atendimento, evitando custos de deslocamentos, além de proporcionar economia de tempo. O novo serviço traz também economia de recursos materiais e financeiros, o que otimiza o trabalho dos profissionais de saúde. De acordo com a Prefeitura, a telemedicina ajudará a desafogar o atendimento presencial na rede municipal de saúde. Por enquanto, o serviço é oferecido uma vez por semana, às sextas-feiras, das 8 às 12 horas, para os pacientes da UBS, Unidade Básica de Saúde Santa Clara. Ellen Santos, para o Todo Dia News. Obrigada, Ellen, pelas informações. E agora a gente vai falar sobre luto novamente, sobre notas de falecimento, e a gente fica muito triste ao dar essa notícia, né? Eu fico bastante triste porque é da minha cidade, né, de Santa Bárbara do Oeste, mas a gente tem que dar a notícia e todo mundo, a cidade toda se comentou neste final de semana sobre a morte desse casal tão conhecido e que tem um significado. Eles são muito... Não é só pelo reconhecimento do que eles foram, mas do que eles realmente, né, fizeram, né, deixaram realmente e vão deixar lembranças muito boas. Porque morreu então o ex-zagueiro do Corinthians e ex-secretário de Esportes de Santa Bárbara do Oeste, Ademir Gonçalves. Muita gente conhece Ademir Gonçalves. Ele morreu na noite de sexta para sábado, aos 75 anos, após um mal súbito em solo barbarense. A esposa de Ademir, a Elizabeth Gonçalves, a gente conhecia ela muito por Beth, ela, com 66 anos, ela passou mal no sábado, no velório do marido, e também faleceu, gente. Olha que história. A morte dela ocorreu cerca de 12 horas após a partida do esposo. Ademir José Gonçalves foi secretário de esportes no governo do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior, e Elizabeth Aparecida Bagnoli, esposa de Ademir, teve uma parada cardíaca com a chegada do corpo no velório municipal Berto Lira na manhã de sábado, quando ele ia ser então velado. Capitão Ademir, como era conhecido, foi zagueiro do Corinthians e campeão paulista em 1977. O filho, Gustavo Bagnoli, ex-vereador de Santa Bárbara do Oeste, destacou se orgulhar do pai ter marcado o Rei Pelé nos gramados. O enterro do capitão Ademir foi no cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara do Oeste. Elizabeth, que morreu então após passar mal durante o velório do marido, que é ex-atleta do Corinthians e ex-secretária de esportes, ela acabou falecendo, então, sofrendo também essa parada cardíaca, e o velório dela ocorreu no domingo, às 2h30 da tarde, no velório municipal Berto Lira, em Santa Bárbara do Oeste, mas o corpo dela foi cremado e saindo aí às 4 horas da tarde para o crematório em Piracicaba. Ela teve, então, essa parada respiratória no momento, né, ali que chegou o corpo do marido. E que, né, olha que coisa, gente, né? 2 pessoas da família, assim, em prazo de menos de 12 horas, né? Elizabeth, ela era irmã da esposa do ex-prefeito José Maria Araújo Júnior e chegou a trabalhar no gabinete do prefeito. E além disso, eu tive a oportunidade de conhecer a Beth. Ela era radialista, ela tinha um programa de rádio que todo mundo amava o jeito dela, né, a simpatia dela, o carisma dela. Ela falava de receitas, ela dava dicas, né, muito conhecido o programa de rádio dela, que ela fazia, apresentava numa emissora de rádio da cidade de Santa Bárbara, que é justamente do José Maria de Araújo Júnior, pertencente à família, e ela apresentava esse programa. E além disso, por ser professora, ela tinha colunas em jornais, em revistas, ela escrevia, tinha uma escrita muito boa.
tinha um diálogo muito bom, então as pessoas amavam conversar com ela, com o Ademir, né? Então eles tinham esse carisma, o casal, e aonde estava um, estava o outro. Então, essa história, né, do falecimento dos dois, né? Um morreu na sexta-feira, a outra morreu no sábado, né? A esposa morrendo no sábado, durante ali após o velório ali do marido. Então, é uma história realmente que não dá para se acreditar, mas aconteceu, né? A gente aqui, nós da Rede Todo Dia também, dizemos aos familiares, né, nossos sentimentos, e a gente sabe que é um momento difícil, porque se a perca de um ente querido já é difícil, imagine dois assim, ao mesmo tempo, né? Então, deve ser muito triste para a família, mas a gente deseja aí o conforto, né, e que dê forças para vocês aí passar esse momento difícil. E realmente, Ademir Gonçalves vai deixar muita história, né? História do futebol, do esporte, história para Santa Bárbara, e a Beth também. Então, duas pessoas muito ilustres, né? E que realmente merecem homenagem aí, devido a tudo que eles proporcionaram, fizeram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Bom, gente, com isso nós vamos para um rápido intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui para vocês, tá bom? Voltamos já já. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS, realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta a Todos Dia News, segunda edição, e a gente já começa esse terceiro bloco com Plantão Policial. Gente, um homem joga o carro em PM durante fuga em Sumaré. Exatamente, uma dupla foi detida pela Polícia Militar após fugir de uma tentativa de abordagem na tarde da última sexta-feira, no bairro Jardim Picerno 1, em Sumaré. O motorista chegou a jogar o veículo tentando atropelar um dos PMs. De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe de Polícia Militar realizava o patrulhamento quando desconfiou de um veículo com insufilme. E aí os militares, então, deram ordem de parada, mas o motorista tentou fugir e uma perseguição foi iniciada em alta velocidade na região. Durante o acompanhamento, o passageiro, então, desembarcou e fugiu para dentro de uma residência, sendo abordado por outra equipe da PM. Já o motorista, ao notar que o passageiro foi capturado, jogou o carro sobre um dos policiais militares. E aí, abordado, o condutor então precisou ser algemado ao tentar resistir à abordagem. Ninguém ficou ferido e o caso foi encaminhado ao plantão policial, onde a dupla foi ouvida e liberada. Falar o quê, né, gente? Agora nós vamos mostrar um vídeo que flagrou aí ladrões depenando veículos em Campinas. As imagens registradas aí
por moradores revela o momento em que ladrões furtam diversas peças de um veículo nas imediações de um condomínio instalado no Jardim Ipauçurama, em Campinas. O caso ocorreu na rua Oséias Capelletti, quando o veículo estava estacionado. Gente, olha só a imagem aí. A vizinhança então afirma que moradores em situação de rua têm depenado diversos carros na região com prática de furto. Tá vendo só, gente? Que situação. Bom, é isso, gente. Agora nós vamos caminhando aqui para o final do programa, né? Como sempre, a gente tem falado e divulgado muito de um trabalho que está sendo efetivado, executado pela nossa equipe de redação, pela nossa equipe da Rede Todo Dia. Cada vez mais nossos trabalhos estão crescendo, nossas equipes estão crescendo, graças a Deus. E esse trabalho da Máxima também está crescendo muito. E a Máxima na TV, que vocês têm acompanhado, essa coluna, existe há muitos anos a coluna Máxima no Jornal Impresso, e agora trouxe essa realidade da coluna para a TV. E por isso foi criado a Máxima na TV. E aí, agora, hoje, gente, para quem perdeu esse show, vai poder degustar um pouquinho, vamos dizer essa expressão, poder assistir um pouquinho de como foi o show Passione com o tenor César Camargo. O querido tenor com carreira internacional se apresentou aí na última sexta-feira no Teatro Paulo Otran, em Americana. Nós, inclusive, fizemos promoções aqui e olha, teve gente lá que estava assistindo a TV Todo Dia, estava lá. O público vibrou com as apresentações e lotou o espaço. O repertório reuniu canções que fizeram sucesso pelo mundo, como Mia Gioconda, Can't Help, Fell in Love, canção de Elvis Presley, com participação especial do pianista Matheus Pavan. Gente, foi maravilhoso. Entre belas músicas, César também contou histórias desde o programa Raul Gil, no início da carreira, até a sua passagem pela Rússia, onde morou há alguns anos e pôde se apresentar em inúmeros shows. O tenor também americanense, que se orgulha da cidade, anunciou que a próxima apresentação será em uma cantata de Natal baseada nos grandes shows que fez no mundo afora. Fiquem ligados, viu, gente, para prestigiar esse evento que em breve, aí no final do ano, estará aqui de novo o tenor César Camargo. Vamos então assistir as imagens em que a Gisele Sherman e o Leonardo Matos estiveram acompanhando esse evento e vai trazer um pouquinho desse momento para vocês. Gisele Sherman, na Máxima na TV, aqui no Teatro Paulo Otran. E eu estou no palco porque acabou de acontecer o show, sinceramente, do melhor tenor aqui internacional da região, César Camargo. Então vocês vão acompanhar tudo que aconteceu. Vem comigo que foi emocionante. E como será que está o coraçãozinho da mamãe, hein? Cida, parabéns pelo filho, prazer em te conhecer. Conta pra mim como que é a mamãe ver o filhote lá. Olá, Gisele. Nossa, meu coração tá a mil. Quando ele está no palco, eu já falei pra ele, não é meu filho? É o artista, é o cantor. Então eu avalio ele como um cantor, né? E é maravilhoso. Ai, que belezinha. E esse show, promete alguma coisa diferente? Me conte. Esse show vai ser maravilhoso. Como sempre, né? Todos os shows é muito bonito, muito bom. Mas esse promete muitas novidades. Que belezinha. Então a gente vai acompanhar um pouquinho do show do César Camargo.
Gente, vocês não sabem a emoção que eu passei ali na plateia vendo esse querido do César. Parabéns, que show lindo. Obrigado, Gi. Obrigado ao Todo Dia pela presença mais uma vez num evento meu. Foi realmente emocionante estar no palco, mais uma vez em Americana, minha cidade, que eu adoro esse público. Ai, que legal. E aí, você contou um pouco da sua trajetória, da sua história de Raul Gil. Gente, eu assistia ele com a minha mãe na TV e eu falava, ele precisa ganhar. E ganhou, né? Ganhei o programa do Raul Gil, isso já tem 17 anos, então já foi um tempo atrás, mas eu colho esse fruto ainda hoje. Foi através do programa do Raul Gil que viram os meus vídeos na Rússia e eu fiz a minha carreira internacional. Coisa linda. E a gente só tem, assim, um mega orgulho, porque ter uma pessoa internacional fazendo um show VIP, eu conversando com ele, é muito demais. Olha, gratidão realmente. Nós já fizemos, né, uma live bem interessante, lembra? Sim. A Ipiva, né? Exatamente. Foi linda aquela live. Um trabalho em parceria, né, Gi? Foi onde nos conhecemos. E daí vem essa amizade. Então, eu te espero nos próximos. Ai, sem dúvida. Vamos bolar. Gente, vamos bolar um negócio bem top com esse menino aqui, porque a plateia surta. E as mulheres, principalmente, né? Também. Mas é sério, gente. Se Deus quiser, a gente vai bolar algo bem interessante para a Americana e região inteira prestigiar esse super tenor. Ótimo. Eu vou esperar, então, Gi. Ó, compromisso firmado, então, com vocês aí no Todo Dia. E aqui no palco nós encontramos Ludmilla e Oscar presenciando esse show maravilhoso. Lud, você, e aí me conta, assim, você é fã dele, como soube do show? Conta pra nós. Sim, eu fiquei sabendo através do Insta do Raul. E daí eu falei assim para os caras, vamos aproveitar que a gente tá aqui em Americana e vamos pra lá assistir. Me emocionei bastante, maravilhosa a voz, maravilhosa, adorei. Ai, que maravilha. E Oscar, foi bem romântico, né? Conta pra nós. Foi romântico, é bom acompanhar a esposa no show assim, porque é só música romântica, música conhecidas, tem música do Titanic, várias músicas que realmente mexe com a gente, foi bem legal, o show foi maravilhoso. Ai, que legal, pessoal, muito bom realmente. Muito legal ter vocês aqui, né? A presença de vocês acho que enriquece todo mundo e nós precisamos dos artistas de Americana serem realmente prestigiados. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo show, né? Tava maravilhoso. Gente, eu falei pra vocês que esse show foi de arrepiar, né? E é isso mesmo. E nós, do Jornal Todo Dia e da TV Todo Dia, temos o maior orgulho de estar aqui, prestigiando pessoas de Americana, da região. E olha, gente, ele tem uma carreira internacional, vocês entendem isso? É isso mesmo. Mas olha, um beijo da Gi. E eu tenho que dar mais um agradecimento, tá? Só mais um. Um beijo pra minha amiga Fran, da Fran Baivest, que, pum, arrasa nos looks. Vocês sabem que ela realmente arrasa. Beijão e até o próximo. Parabéns, Gisele, parabéns, Léo. E eu estive lá, viu, gente? Eu pude acompanhar esse show maravilhoso. Pena que o Danilo não pôde ir, mas olha, vou te falar, viu? Emocionante. Cada música, uma mais linda que a outra, de arrepiar, como se diz, né? Então, olha, e sabe o que foi mais interessante? Eu vi crianças lá. Crianças de 7, 8, 10, adolescentes assistindo. Isso é muito bacana, gente. Que música erudita. Olha, é como ele disse, o incentivo à cultura está cada vez mais difícil. E nesses casos de música erudita, é mais difícil ainda. Então, a gente tem que realmente valorizar os artistas que temos na nossa cidade. Parabéns, César. Parabéns mesmo pelo trabalho aí.
Bom, gente, agora chegou o momento dela, porque está começando uma semana nova. Será que vai vir chuva? Será que não vai vir chuva? Será que vai dar para lavar roupa? Será que não vai dar para lavar roupa? O que vai dar para fazer a partir dessa segunda-feira? Previsão do tempo. É isso aí. Será que dá pra gente dar toquinho? Ou vai dar microfonia? Ou vai dar choquinho? Muito bem, gente. Previsão do tempo. Olha, 1h da tarde, 1h30, eu falei, né? Agora é ele que vem falando. O que você tem para falar para os nossos telespectadores? Olha, se eles estiverem torcendo por chuva como nós, as notícias não são boas. Pelo menos até o fim de semana. A semana mantém a condição de tempo seco, temperaturas relativamente elevadas, velocidade dos ventos fraca ao longo do dia e moderada no início da noite. Predomínio de sol até quarta-feira. E na terça-feira, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. Para o fim de semana, já vou dar um spoiler aqui para o pessoal, que vai haver aí um reestudo das condições climáticas, porque são aguardadas chuvas, mas ainda não se sabe se essa previsão vai se manter, porque essa chuva ela vem dando uma rasteira na previsão desde o dia 10, né, que elas estão sendo esperadas. Então, vamos ver aí se dessa vez se mantém. É possível porque na região, pelo menos na região sul do estado, região ali de Registro, Itapeva, também todo o Paraná, geada branca está prevista, então vai ter uma queda vertiginosa de temperatura por aquela região. Pode ser que sejamos agraciados com alguma chuva. Vamos torcer, não é mesmo, gente? E vamos ver aí como que estará o tempo então para Hortolândia. Olha, sem probabilidade de chuva, mínima em 14, máxima em 29. E dá só uma olhada. Olha que lindo aqui, né? Aqui na região do Chile. Ciclone. Isso é ciclone. Ah, bom. Na região do Chile é um ciclone. Aqui nós temos uma zona de alta pressão que vem atrapalhando a entrada. E com justamente aí a movimentação do ar seco, ele forma um bloqueio atmosférico, né, que causa um dos efeitos ruins que nos causa o bloqueio atmosférico aí é a inversão térmica, onde tem a concentração de poluição em camadas baixas de altitude que nos deixam aí mais propensos a algumas doenças respiratórias, né, ocasionadas aí pela poluição. Produção, tem como colocar essa tela grande aí para o telespectador enxergar melhor? Aqui o ciclone que está no cantinho, dá para colocar na tela maior? Na televisão? Dá? Então, porque olha, gente, se continuar assim, como disse o Danilo, vamos hidratar muito, vamos continuar usando os nossos baldinhos de água, nossas toalhinhas molhadas, porque aí, obrigada, Guilherme. É isso aí, olha, gente, vejam só no cantinho do lado esquerdo da sua televisão, o ciclone bem iluminado, dourado aí, ó, olha a formação do ciclone, que bonito que é, né? Pena que tudo isso aqui não está fazendo subir, né? Pois é, uma pena. Uma pena, né? E ele é barrado aqui pela Cordilheira dos Andes, né? Ele tem uma entradinha aqui bem ao sul do Chile, na Argentina, só que os ventos contrários, né, ajudam a concentrá-lo por lá. Que isso daqui é uma massa dipolar antártico, né, que traz essa umidade, que traz as baixas temperaturas, mas por toda essa região, isso pode ser em consequência do efeito El Niño. Nós temos aqui o bloqueio atmosférico, que ele fecha a subida, ele fecha as portas aí para a subida dessa condição climática mais favorável aí para o inverno. Tá aí, gente. Tá aí, vamos acompanhar e a gente vai... Ah, tem outro mapa, é verdade. Aí a frente fria, né? Uma outra frente fria aqui passando. Aqui o mapa ele está muito ampliado, então não dá para ver essa frente, a gente só vê o finzinho dela aqui, que ele está sobre o Uruguai e pegando aqui só aquela pontinha, né? A região aqui do Chuí e de Uruguaiana, tá? O Uruguaiana está mais ou menos por aqui, Chuí está aqui, então só pega esse pedacinho daí dessa frente fria. Tá certo. Então o pessoal lá do Uruguai deve estar com mais friozinho, vamos dizer assim. Ah, sim. Com certeza, né? Bom, vamos ver as mensagens, Danilo? Vamos lá. Você viu que eu provoquei hoje o pessoal, né? Ah, eu vi. Fiz uma pergunta.
E aí eu também ia fazer uma pergunta para você. Eu me esqueci agora que eu falei assim, não, mas aí o Danilo vem explicar melhor, que você falou de alguma coisa de um casal da Comboca, lá que é o nome da... Terezoca. Terezoca, Comboca. É um casal daqui de Americana, que é a Cíntia Perucci e o Fernando Perucci. Eles já estão há mais de um ano aí transformando uma Kombi em motorhome. E o projeto deles, agora eles sairiam de Americana, iriam até Pepito Moreno, aquela região das geleiras, né, na Argentina, e depois eles voltariam e daí continuariam o trajeto atravessando toda a América do Sul, América Central e América do Norte até chegar no Alasca. É outro casal que quer ir para o Alasca, gente. Um casal já aposentado, né? Querem ir para lá conhecer. Querem ir para o Alasca. Aí, mais um casal. É que o Alasca é lindo. Nessa época de primavera-verão que eles estão vivendo lá, enquanto nós estamos no outono e inverno, o Alasca não tem gelo. Na verdade, aí são pradarias, né? Aqueles campos bonitos, muito florido, aqueles rios que formam com degelo natural das geleiras, urso para tudo que é lado, guaxinim para tudo que é lado, e a pescaria do salmão, né? Muito bom. Aquelas águas límpidas, cristalinas, maravilhosas, e o salmão subindo os rios para fazerem as suas desovas. Entendi, tá certo. Até o urso do Alasca come melhor que a gente, porque ele come só salmão. Pois é. Aí vê o quilo do salmão no supermercado. E os ursos só comem salmão. Bom, vamos lá, começando. Boa noite, Everton Roberto. Boa noite, Everton Roberto. E aí, quem mais que temos? Pode falar, Danilo. Boa noite a todos, Ademilton Mariano de Oliveira. Boa noite, Ademilton. Um abraço. Um abraço. TV Todo Dia está voltando para onde nunca deveria ter saído. Everton Roberto. Tá certo. Olha só. Gostei. Tá certo, então, gente, muito obrigada. Eu provoquei, o pessoal não me respondeu, né? Sabe uma coisa que eu queria... Você teria coragem de fazer uma viagem igual essa? Pegar fazer o seu moto, pegar uma Kombi, desmontar, montar, sei lá, reformar e pegar e falar assim, não, agora vamos viajar. Esse é meu sonho. Só que levando junto uma motoca atrás, porque onde estacionar, depois vou passear de moto. Entendi. E além disso, não levaria mais ninguém? Um acompanhante, lógico, né? Bom, porque o casal levou uma cachorrinha, né? Então pergunta se você leva também um dogzinho. Eu não tenho, né? Eu teria que providenciar um. Né? Mas posso aproveitar aqui e mandar um recadinho? Claro. Hoje, 25 de julho, é Dia Nacional do Escritor. Então... É verdade, gente. Lá no debate a gente falou sobre isso. O autor escritor. Escritor. Então, eu queria mandar um abraço aí ao Maurício. Fugiu o nome. O Brogna. Marcos Brogna. Marcos Brogna. A Carolina Villanova, aí, que foi também nossa entrevistada. Carol. A Vânia Zanaga, né? Vânia Zanaga, que esteve aqui falando esteve aqui dela, pessoalmente falando. Da história da Bia, da filha dela, com Down, né? E aos amigos escritores aí. Sim. Que é aquela coisa, se a escrita não tivesse sido inventada, essa maior invenção, na verdade, da humanidade, muito se perderia em histórias, em conhecimento, em cultura, e nos deixaria mais próximos aos irracionais, aos seres irracionais. E isso só aconteceu porque alguém lá no passado, lá anterior ao Neandertal, teve a vontade de se tornar um escritor, de codificar aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia nas suas páginas, que eram as cavernas, né? Exatamente. E de lá para cá a comunicação só foi se transformando, se reinventando, até chegar ao que nós temos hoje. Os escritores que ainda registram alguns em folhas avulsas, né, vão reunindo. Tem aqueles clássicos que não trocam a máquina de escrever por nada. E os modernos, né, que usam o computador e deixam toda a sua história, sua imaginação, sua criatividade e o seu conhecimento registrado em bits e bytes, né? E graças a eles, nós somos capazes de aprender, de desenvolver o intelecto continuamente e também a criatividade, o sonho, né? Porque
Uma coisa, por exemplo, é o cinema. É muito gostoso você ver lá o filme, mas é uma experiência totalmente diferente quando você pega um livro e transforma a sua mente numa tela de cinema. É só pegar um filme, um livro, e depois assistir o filme. Você vai falar assim, nossa, mas não tem nada a ver com o livro, né? E o livro você vai levar a sua imaginação para longe, né? E o filme você já está ali assistindo, já não tem esse despertar diferente. Pois é, e sem a escrita, desculpa de interromper, a gente não teria nem as correspondências, né, as cartas entre os amigos, assim, as declarações apaixonadas, né, a poesia, nada disso existiria. É verdade. Então, um grande abraço e parabéns a todos os autores. Parabéns, Danilo, porque o Danilo escreveu vários livros técnicos, né, livros mais assim... publicados eu tenho técnicos apenas, eu tenho 12 livros técnicos aí, mas tem uma trilogia ficcional que de vez em quando eu mexo um pouquinho nela, deixo na gaveta. Eu participei só de um livro escrevendo um capítulo, mas já tá bom, já fiquei feliz. Já é escritora também, parabéns aí pelo seu dia, você também pertence ao dia. Falando dos jornais centenários, história, né, mais histórico e tal. Mas tá bom, tá valendo, mas parabéns a todos os escritores, né, porque realmente colocar, né, aquilo que está na imaginação, na mente, na emoção e colocar no papel é uma coisa muito especial. E é exatamente isso. E olha só para fazer um parênteses aqui, hoje a criançada, a juventude não tem muito esse hábito de leitura, né? É uma batalha dos educadores sobre isso. E lá no debate falou sobre isso, eu achei interessante. Por exemplo, o Marcos Brogner, ele é professor. O que ele fez com os estudantes dele de publicidade? Chegou lá embaixo do braço com as coisas dele para dar aula e com Dom Casmurro. Imagina, Dom Casmurro. Nossa, é um texto difícil, né? Como vai ensinar? Maravilhoso, por sinal. Mas é maravilhoso. Exato. Eu li Dom Casmurro. Aí falou assim, meu Deus, como que vai fazer essa juventude voltar a ler, né? Porque é tudo pela internet. Aí o que ele fez? Captura, como que era? O livro Captura? Esqueci o nome da personagem. A Capitu. A Capitu. Ela matou, aliás, ela traiu o Bentinho ou não traiu? Então, aí o que ele fez? Ele fez uma atividade com os alunos da história da Capitu, ele dividiu em 2 grupos e falou assim, o grupo A vai falar sobre a Capitu do lado positivo da Capitu e o lado B vai falar do negativo e vai tentar vender algum produto, alguma coisa sobre Capitu. E aí a criatividade rolou solta. Mas fizeram ler o livro. Uma forma de fazer ler o livro. Então, gente, olha só, hoje, realmente, até os professores têm que usar muito a criatividade para fazer essa juventude voltar a ler. Exatamente. Né? Porque você já pensou, as bibliotecas, as livrarias, as editoras iam não ter mais significado, sentido nenhum, né? Então, a gente precisa incentivar a leitura, sim. É isso aí. Dado o recado, vamos terminar, porque senão a gente fica até amanhã aqui falando, né? Então, é isso aí, gente. Todo dia a segunda edição está terminando, mas amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.